Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui com um outro importante pré-candidato a prefeito do interior do estado. Vamos conversar com o professor de Direito e ex-vereador de Colinas, o Raucil Aparecido, que também colocou o nome, ele que é do Solidariedade, é de família pioneira lá de Colinas e há muito tempo também milita na política do Estado. E nós vamos conhecer mais sobre ele, para vocês tenham a noção de quem é Raucil. Raucil, primeiro, obrigado por falar com a gente aqui. E eu começo por aí, quer dizer, qual que é essa trajetória política? Eu sei que você foi ex-vereador, nos conte um pouco sobre isso, também presidente da Câmara e candidato a vice-prefeito. Faz um resumo para nós da sua história política em Colinas. Obrigado. Oi, Kleber. Na verdade, eu que tenho o maior prazer de poder falar com você, falar com os seguidores da sua página, uma página importante, né, um site de notícia importante para o Tocantins, e para a gente é um grande prazer estar aqui. Olha, como você acabou de falar, eu sou de família pioneira de Colinas, o meu avô foi o primeiro prefeito nomeado na emancipação do município, responsável também com outras pessoas, enfim, pela emancipação. E depois eu foi o quarto prefeito de Colinas e presidente da Câmara também. E com isso a gente segue aí a trajetória. E eu fui vereador em 2000, presidente de Câmara. E lá para cá eu venho discutindo a política de Colinas em algumas candidaturas e alguns projetos. E depois que eu saí para vereador, eu busquei um patamar mais de discussão estadual e também do contexto do município de Colinas no estado do Tocantins. Participei de algumas candidaturas a estadual e também candidato a prefeito na última eleição em Colinas. Ah, você foi candidato a prefeito em 2016 também. Foi candidato em 2016. Raucil, como que surge essa tua candidatura? Quer dizer, então você veio já de 2016, lá então foi um dos derrotados, né? Foram vários pré-candidatos lá em 2016, e agora coloca novamente seu nome. Como que está se trabalhando? Como nasceu esse momento? Como que você vê essa nova candidatura sua a prefeito da cidade? Na verdade, Kleber, hoje em dia é difícil as pessoas compreenderem o que é ideologia política e o que é perspectiva de desenvolvimento. Eu venho discutindo a eleição de Colinas majoritária desde quando fui candidato a vice-prefeito em 2008. De lá para cá, nós tivemos aí uma análise de que as gestões de Colinas nos últimos 20 anos, propriamente nos últimos 24 anos, não deram os resultados que a cidade merece. Então, nós implementamos vários momentos de discussão e como a gente diz que as opções são reduzidas, a gente se colocou como opção desde 2016 uma candidatura própria. Não tivemos êxito no momento, contudo, firmamos a nossa bandeira, firmamos o nosso pensamento e com isso nós estamos agora novamente fazendo uma reavaliação da gestão e tudo indica que Colinas naquele momento estava enganada e acabou votando mal. E a gente quer trazer de novo essa opção para que Colinas possa debater e discutir agora sobre outra ótica e também sobre as realidades que eles enfrentaram nesse momento. Você como que encara, avalia, você já deu uma prévia aí, mas como que você viu essa gestão do prefeito Adriano Rabelo aí na cidade? Bom, encaixando aqui no raciocínio que eu estava falando, a questão toda é o seguinte: na eleição de 2016, nós saímos porque nós tínhamos a seguinte realidade. Era a candidatura apoiada pelo atual prefeito naquele momento, que era o José Santana, era o seu sobrinho que era candidato, então representava a continuidade de uma mesma gestão. E o outro candidato que se colocou, que atualmente é o prefeito, era vice-prefeito da gestão. Então nós tínhamos um prefeito apoiando um candidato da gestão e um vice-prefeito que também era da gestão. Então, naquele momento, eu não enxerguei novidade para Colinas. Eu observei que Colinas não tinha opção, então coloquei uma nova ideia dizendo que Colinas precisava mudar desse cenário, dessa mesma linhagem política que já vinha seguindo. O que aconteceu? Nós não tivemos êxito, a população achou por bem eleger o vice-prefeito naquele momento como prefeito agora, e o que eu disse lá está se confirmando. A gestão não tem dado os seus resultados, Colinas sofre até hoje com os mesmos problemas, e por isso que cabe, mais uma vez, nós discutirmos esse processo. A nossa avaliação é que a administração não fez o que propôs. Ela, na verdade, foi um grande engano que Colinas cometeu em 2016, e por isso a gente está buscando
a correção, buscar Colinas que corrija esse erro que foi cometido em 2016. Essa que é a perspectiva do nosso trabalho agora. É você que é uma pessoa que convive muito, então aí tem uma vida política e social grande em Colinas. Quais são as principais demandas que você avalia que a cidade tem neste momento? Bom, as demandas, elas, na verdade, permanecem aí há muito tempo em Colinas e não avançaram. A primeira delas é a saúde. Colinas hoje se encontra numa situação totalmente aquém do que ela merece, do que ela precisa. Olha, só para você ter uma ideia, Kleber, o meu avô, em 1972, implementou a maternidade de Colinas. Colinas hoje não nasce mais crianças. Colinas não tem uma maternidade funcionando. Depois de 40 anos, nós estamos com a maternidade fechada em Colinas. Quer dizer que em 1972 era possível ter criança em Colinas, e em 2020 Colinas não tem condições de ter criança nascendo aqui. Então nós temos aí uma maternidade fechada, uma saúde que não funciona, o diagnóstico é muito prejudicado, nós temos aí as pessoas para fazer exames, Colinas não faz exames, depende da regulação de Araguaína, com isso às vezes leva 6 meses, 8 meses para exames emergenciais, não faz procedimento cirúrgico nem de pequena e nem de médio porte, enfim, é uma série de situações que nunca avançaram e essa situação não é de hoje. A atual gestão peca com isso, mas também pecou no passado com esses avanços. Raul, e qual a diferença que você vê entre aquele momento que você foi candidato em 2016 e agora? Qual a diferença dessas duas candidaturas e por que você acha que agora você está com uma posição mais bem colocada, vamos dizer, nessa corrida sucessória? Olha, cara, naquele momento havia um pensamento que nós tentamos implementar de mudança no sistema político de Colinas. Contudo, naquele momento, nós não tínhamos volume suficiente para poder levar a nossa mensagem. Agora, nós temos uma situação que Colinas experimentou aquilo que eles entendiam que era melhor. Então, diante disso, agora nós temos uma conscientização. Que eu disse em 2016, dizendo que a gestão não seria boa, que o prefeito não teria as condições de fazer uma boa gestão, Colinas experimentou. E uma vez experimentado, agora nos dá mais condições de poder levar a mensagem, porque agora Colinas tem certeza que cometeu esse erro. E nós vamos agora levar a nossa ideia de 2016, considerando que nós avisamos, alertamos que haveria dificuldades aí dessa gestão, contudo, é a experiência do povo que experimentou e não gostou. E agora a gente vai trazer a nossa ideia novamente, como talvez a ideia mais acertada para esse momento. E a formação de alianças, como que está? Você é de Solidariedade, já tem alguns outros partidos, como que está a construção dessa aliança? Você deve receber outros partidos, vai para a candidatura solo, enfim, como que está essa questão? Olha, nós estamos conversando com todos os partidos que se posicionaram como opositores à atual gestão. A atual, como eu acabei de falar, ela teve vários tropeços e, com isso, vários aliados de 2016 hoje estão na situação oposta ao prefeito. Nós estamos tentando conversar com esses aliados, ex-aliados do prefeito, perdão, tentando conversar com esses líderes para ver se a gente faz uma composição ampla para enfrentar as eleições. Agora, a nossa candidatura, a nossa pré-candidatura, não depende essencialmente de ter várias alianças. Nós vamos buscar o entendimento com vários partidos, melhor colocada, e que a gente pode ter aí o apoio desses partidos. Mas vamos conversar com todos. São vários partidos que decepcionaram com a atual gestão e romperam com o atual prefeito. E em relação às suas bandeiras, quais serão as principais bandeiras, os carro-chefe que você vai vender ao eleitorado nessa eleição? Bom, não assim um milagre a oferecer, né, Kleber? A gente conhece bem a gestão de Colinas, conhece o cenário nacional e conhece também as limitações do município. O que nós queremos começar a atuar com maior ênfase, primeiro a questão da saúde, inegavelmente. Nós temos que imediatamente reabrir a maternidade de Colinas e devemos ter, pelo menos, a pequena e média complexidade nos tratamentos cirúrgicos. Avançar na questão diagnóstico, porque não adianta você ter um problema de saúde,
Aí você vai até um postinho, o postinho pede um exame, você não tem condições de fazer. Colinas não realiza o exame. Como é que você vai dar seguimento ao tratamento de saúde sem o diagnóstico? Então, a gente está muito preocupado com a questão do diagnóstico. Então, assim, dentro da esfera da saúde, 3 polos fundamentais que tem que iniciar. Reabertura da maternidade, o diagnóstico, avançar na questão do diagnóstico e passar a ter procedimentos, pelo menos de pequeno e médio porte, no caso das cirurgias em Colinas. O segundo ponto que nós devemos atacar com maior ênfase é a questão também da geração de emprego e renda. Colinas não corre dinheiro, há muito tempo vive aí numa situação mais circunstancial do que de planejamento. Então é necessário que nós possamos trabalhar a questão da geração de emprego e renda para que nós possamos aí fazer o dinheiro circular na cidade e a vida ficar melhor. E por último, assim, são 3 eixos principais, a questão da estruturação da cidade em si. A nossa cidade hoje, Kleber, minha avaliação, na avaliação de muitos colinenses, é uma cidade que está feia, uma cidade esburacada, uma cidade com praças que não estão bem cuidadas, uma cidade que precisa ser bem cuidada. Se nosso primeiro trabalho, nosso primeiro eixo vai ser saúde, geração de emprego e renda e estruturação da cidade. E é interessante, porque Colinas tem uma posição estratégica aí, nós temos a ferrovia Norte-Sul, né? Como que está essa questão da ferrovia? Passei por aí, a última vez que eu fui para Araguaína, é uma movimentação grande, inclusive a entrada de Araguaína, de Colinas, como de Araguaína, como de Gurupi, mudou muito, está muito modernizada, e nós temos aí no caso de Colinas, desculpa, a Ferrovia Norte-Sul. Você tem acompanhado essa questão? Trouxe resultados a Ferrovia Norte-Sul para Colinas? Como que você avalia isso? Não, com certeza. Com certeza o Porto Seco, aqui na nossa região, ele é um ponto de atração e de investimentos. A grande questão Colinas é uma cidade polo comercial, nossa visão é essa, nós temos uma cidade polo comercial. Nós devemos expandir melhor nos nossos serviços para poder absorver melhor, porque, na verdade, o fluxo essa rota da soja que vem do Mato Grosso e vem para o Porto Seco, ela tem uma situação transitória, né? O caminhoneiro abastece em Colinas, tem a borracharia, tem a oficina, o trabalho, o dinheiro que entra em Colinas é basicamente em torno disso. Penso que se a gente ampliar mais serviços e mais produtos, a gente tem condições de fazer com que não só o caminhoneiro, mas também que nós tenhamos aí uma outra situação para Colinas. Porque essa tem uma movimentação? Tem, mas ainda não está tão... É pujante, mas não está sendo tão bem aproveitada nesse momento na nossa visão. Poderia ser melhor. Entendo. E agora, em Colinas, na área da educação, tem uma faculdade, né? Já tem um centro universitário, inclusive, acho que você dá aula lá também, lá na Fiesc, né? E como que você avalia hoje esse setor educacional, a própria existência de uma faculdade na cidade? Quer dizer, como que está essa situação da educação, você que é da área, inclusive, como que você avalia? Olha, no quesito educação, nós temos, hoje em Colinas, instalado vários pontos de distribuição da educação, tanto no ensino superior como também no ensino médio e fundamental. Relativamente, Colinas está até bem servida da educação. Nós temos aí um complexo educacional que até nos atende de alguma maneira. É importante nós termos aí uma ênfase na melhoria da qualidade dos serviços, a questão de investimento no pessoal é uma coisa que a gente sempre defendeu bem, mas nesse aspecto da educação eu vejo que no primeiro momento tem que ser honesto e justo, que Colinas tem aí a sua boa condição. Apesar de que a faculdade que nós temos é a faculdade privada, Sim, né? sim. Nós tínhamos aqui anteriormente a faculdade pública, antes era Unitins, depois passou para a municipal e agora é privada, né? Então, com a sua plataforma privada, ela oferece o serviço de qualidade, né? Mas cobra por isso, às vezes pode ser inacessível a alguns alunos, mas existe uma série de programas lá, de bolsas e tudo mais, que acaba viabilizando aí a inserção de alunos. Então, se nessa questão educacional, eu vejo Colinas até bem, eu vejo as escolas até estruturadas, né? É necessário nós fazer um trabalho maior na questão da qualificação profissional e também da valorização profissional. Acho que nós podemos avançar um pouco nesse aspecto. Ontem, nessa quarta-feira à noite, o governador fez até um vídeo, circulou um vídeo dele pela internet, mostrando a preocupação com o avanço da Covid-19 pelo Estado. Como que você tem acompanhado aí
esse combate à doença aí no município. Inclusive vocês ficam numa situação justamente também estratégica para avanço da doença, que é a BR-153, muito movimento de caminhoneiro por aí, terminal da Ferrovia Norte-Sul. Enfim, como que você tem avaliado essa questão e o combate à doença aí no município? Olha, Colinas recebeu até um recurso interessante para o combate ao Covid. Eu faço dois recortes aí nessa questão da avaliação do Covid. Sobre a contaminação em si, a gente tem enfrentado realmente um inimigo difícil, né? É um vírus que avança e ele é um pouco muito controlável. Às vezes as pessoas não tentam, mas não conseguem, né? Eu vejo que há uma dificuldade real em enfrentar esse vírus. Contudo, o município ele tem tido aí buscando fazer os testes e tudo mais. Temos ouvido falar, eu não posso aqui afirmar com total certeza, porque eu não tenho a informação em mão provada, mas eu vejo falar sobre equívoco de exames, né? Pessoas que fazem o exame no momento, está positivo, quando vai no particular é negativo. Nós temos aí várias notícias nas redes sociais falando sobre isso. Nós vemos relatos de pessoas que não têm tido a assistência devida, quando é detectado, só é mandado ir para casa e depois não tem um acompanhamento. Eu vejo relatos nesse sentido, mas não posso provar porque eu não estive presente. E vejo relatos também da questão da distribuição do medicamento, que hora tem, hora não tem. Então, assim, em Colinas, houve no começo também, quero ressaltar, Kleber, que teve uma tentativa aí da prefeitura de fazer algumas barreiras sanitárias, mas parece que não floresceu. Né, ter os aluguéis de tendas colocadas, mas depois ficaram inúteis. Houve algumas situações que nós percebemos que houve uma certa má condução em alguns aspectos. Mas, no geral, Colinas está sofrendo, como muitas cidades do Tocantins, aí na beira da BR, né, que aqui e acolá acaba tendo o seu índice de contaminação. Né, mas eu penso que o poder público poderia ter feito mais no começo. Inclusive eu fiz uma sugestão na época, que era o monitoramento na região dos postos de gasolina. 2 postos de gasolina, um de frente com o outro na BR, onde é uma grande concentração de caminhoneiros. E lá naquele momento, lá no início, lá no mês de março, eu sugeri que nós tivéssemos lá um monitoramento permanente. Né? Mas eu não sei porque não foi acatada a nossa ideia. Mas era uma sugestão que nós entendíamos que era interessante. Mas, enfim, Colinas tem enfrentado também essas dificuldades e as falhas do poder público foram essas que ouço falar nos relatos. Tá certo, então. Olha, foi uma boa conversa, uma primeira conversa. Durante a campanha, com certeza, nós vamos fazer outra entrevista aí com os pré-candidatos. E a gente torce para tudo der certo aí, Raulcil. E estamos à disposição e vamos estar acompanhando as suas movimentações, como de todos os pré-candidatos do Tocantins. Boa sorte aí e obrigado por atender a gente. Ô, Kleber, eu que agradeço demais a oportunidade com você. Né, o seu nome, o seu site é um site de credibilidade e a gente fica feliz porque, no meu caso, que eu sou um candidato anti-sistema, né, porque eu sou contra o sistema estabelecido, aqui em Colinas a maioria dos veículos de comunicação estão fechados para nós. A gente não tem a oportunidade de poder manifestar e fica muito feliz saber que o site está aberto a todos de forma democrática e dando a participação para que nós possamos nos expressar. Agradeço muito e estou sempre à disposição. Tá certo, então, aí, vocês viram mais um outro importante pré-candidato aí numa importante cidade do Tocantins, Colinas do Tocantins, e nós voltamos a qualquer momento com outra importante personalidade da política do Estado. Um abraço a todos e até a próxima. Olá, amigos.